muito bom dia. Vamos então aqui dar início ao nosso workshop Tech ESG 2025. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela vossa presença. Durante a próxima hora vamos falar aqui de alguns temas centrais, alguns temas principais e importantes no âmbito da temática do ESG. E vamos também guardar aqui um pequeno momento para termos uma sessão de perguntas e respostas no final deste workshop, para que possam tirar o maior partido, o maior proveito, conseguirem esclarecer aqui algumas perguntas importantes e, quem sabe, começarem a implementar também desde já novas políticas de sustentabilidade nas vossas empresas. Só começar por fazer aqui uma pequena introdução enquanto áreas de atuação da DualUp. Portanto, a DualUp já está no mercado há mais de uma década e neste momento temos cerca de 6 áreas em que desenvolvemos a atividade, nomeadamente Grant Consulting, Management Consulting, Tax and Accounting, Sustainability, que é aquilo que nos traz aqui hoje, Marketing, e somos também uma academia certificada pela DJURT. Enquanto oradores, para quem não me conhece, o meu nome é Raquel Moitas, sou Senior Consultant na DualUp Consulting Group e temos aqui connosco a Ana Agostinho. A Ana é consultora especializada na área da sustentabilidade, foi nomeada pela Comissão Europeia como embaixadora do Pacto Europeu para o Clima. Colabora com várias organizações, desde o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, IUCN e Unesco. Possui certificações em gestão da sustentabilidade empresarial, finanças sustentáveis, entre outras, e faz parte aqui da equipa de Sustainability da DualUp Consulting Group. Ana, bom dia, bem-vinda, obrigada pela disponibilidade. Bom dia, Raquel, obrigada a todos pela presença hoje neste workshop e que, na minha opinião, é muito, muito importante. É um prazer estar aqui para vos falar um pouco sobre o ESG e a crescente importância que tem nas empresas. Eu trabalho sobretudo no mercado europeu, mas também no mercado americano. Vamos falar hoje um bocadinho mais sobre a questão da Europa, de como é que este tema está a evoluir nestes últimos anos, como é que a relevância do ESG vai continuar a crescer. Acredito que algumas das empresas que estão aqui presentes hoje já estejam a trabalhar um pouco ou bastante neste tema e, portanto, vou, à partida, apenas referir aqui ponto por ponto, de forma simples, os principais conceitos, as principais tendências e deixamos espaço, como a Raquel disse, no final, para perguntas, para que possamos depois aprofundar qualquer tema que considerem relevante. E assim sendo, se calhar começamos com o primeiro slide sobre o ESG, uma tendência e uma obrigação, porque na verdade deixou de ser nos últimos anos não uma opção, mas cada vez mais uma exigência. E o que é que mudou? Primeiro, mudou a pressão dos consumidores e dos investidores, que tem vindo a aumentar nos últimos anos, sobretudo nestes últimos 2 anos. Já há estudos que mostram que 88% dos investidores institucionais dão prioridade às empresas com boas práticas ESG, isso é algo que não acontecia há 10 anos de todo, e do lado dos consumidores, também em segundo lugar, já há também, ainda não chegou ao ponto dos investidores, mas já há um crescente interesse da parte individual, ou seja, diria que 76%, de acordo com os últimos estudos, 76% das pessoas já assumem que deixariam de comprar produtos de empresas que tenham uma má reputação ou que tratem mal o meio ambiente e que tratem mal os colaboradores. Além disso, como vocês sabem, muito provavelmente, a regulamentação está a tornar o ESG cada vez mais obrigatório. A União Europeia tem estabelecido novas regras que já obrigam desde o ano passado mais de 50 mil empresas a divulgar os seus relatórios de sustentabilidade nos próximos anos, portanto é algo que está num crescendo e já para não falar que, e esta é a parte também importante, que é importante referir, o ESG é efetivamente uma grande vantagem competitiva, reduz riscos, aumenta a eficiência das operações e facilita, aqui falando um bocadinho na parte de financiamento, já lá vamos mais à frente, facilita também o acesso a novas fontes de financiamento. Portanto, para qualquer empresa que queira crescer, que se queira manter relevante no mercado, o ESG deixou de ser uma tendência e passou a ser uma verdadeira necessidade e vai passar a ser cada vez mais nos próximos anos. Para implementar o ESG de uma forma prática,
As empresas, obviamente, têm que focar-se em 3 áreas principais, como o próprio nome indica: a parte ambiental, a parte social, a parte de governança, e aqui cada uma delas vai adaptar a sua estratégia àquilo que mais fizer sentido, ou seja, por isso é que não há uma estratégia que funcione para todas as empresas de forma igual, obviamente alguns pontos que sim, mas na sua grande maioria há sempre que adaptar a estratégia à indústria, às necessidades da empresa e qual é que é a visão e qual é que é o objetivo nos próximos 2 anos, 3 anos ou 5 anos. Mas alguns exemplos, na parte ambiental, por exemplo, garantir que estamos a reduzir o consumo de plástico ou implementar medidas de economia circular. Na parte social, estamos a implementar políticas de diversidade ou políticas de inclusão nas contratações, há aqui uma preocupação social na parte de recursos humanos, e na parte de governança, por exemplo, poderá ser estabelecer aqui um código de ética, um compliance muito, muito rigoroso para com os stakeholders. Mas, como digo, depende muito, a estratégia depende sempre de quais são as necessidades e quais são, de uma forma tangível, os objetivos a cumprir por parte de cada uma das empresas. Passamos à frente para as tendências globais e o impacto no mercado, falando um pouco também da economia global e desta transformação que temos vindo a sofrer no bom sentido, em direção à sustentabilidade. O European Green Deal, na Europa, é um exemplo disso, com a União Europeia a definir aqui o objetivo, o grande, ambicioso objetivo de atingir a neutralidade carbónica até 2050 e reduzir significativamente, em 55%, as emissões de gases com efeito de estufa até 2030, que é extremamente ambicioso. Mas o que é que depois isso reflete, o que é que isso implica para as empresas? Significa, obviamente, desafios de como cumprir estas metas, como garantir que estamos a cumprir estas metas, mas, por outro lado, a inversão copo meio cheio significa também novas oportunidades. Ou seja, as empresas que adotam ou já adotam práticas ESG de uma forma estratégica já têm e já existem resultados de como apresentam uma vantagem competitiva. A título de exemplo, por exemplo, a Unilever já está a gerir 70% do portfólio com base em critérios ESG e, obviamente, que vê, por isso é que também o faz, um crescimento significativo nesses produtos. Se olharmos para os fundos sustentáveis, a nível global, não só apenas na Europa, e chegamos a números de 30 mil milhões de euros, mais ou menos, give and take, mas significa um aumento quase de 40% nos últimos anos, o que significa que já existe uma aposta não só em termos de regulamentações, mas em termos de financiamento sustentável muito, muito grande nesta área. Temos, obviamente, setores mais beneficiados ou setores mais abordados nesta transformação, obviamente a questão da energia renovável, a mobilidade sustentável, a economia circular ou mesmo a tecnologia mais verde acabam por ser os setores mais prioritários, mas, no fundo, qualquer empresa, das maiores às mais pequenas, que lideram esta mudança, têm uma maior probabilidade não só de atrair mais clientes e parceiros estratégicos, mas também de preparar o futuro para garantir que não correm o risco de perder terreno e daqui a 2 anos estarem um bocadinho perdidos e já todos estarem à frente neste departamento, não só numa vantagem competitiva em termos comerciais, mas em termos também de alcance de fundos e de financiamentos. Falando especificamente sobre o financiamento, se calhar passo a palavra à Raquel para iniciar este tema. Portanto, estabelecendo então aqui a relação, quando estamos a falar dos fundos monetários europeus, do acesso a apoios e incentivos, qual é que é realmente aqui a ligação com o ESG? A realidade é que estamos a passar do papel para a prática. O que é que acontece? No âmbito dos novos incentivos que têm vindo a ser disponibilizados, mais concretamente isto iniciou nos incentivos e nas candidaturas do PRR, do Plano de Recuperação e Resiliência, em que as empresas já tinham que começar a dar nota do seu cumprimento para a diretiva do DNSH, do No Significant Harm. A realidade é que depois, com o PT 2030, este critério
subiu de nível, em que no caso do PRR passava basicamente pela apresentação de uma checklist, em que as empresas davam nota que de facto cumpriam com esta diretiva. No âmbito do Portugal 2030, das candidaturas do Portugal 2030, passamos realmente para o próximo nível e agora as empresas já têm que apresentar, no âmbito das candidaturas e dos projetos que executem de fundos comunitários europeus, vão ter que apresentar já um estudo de NSH para realmente poderem afirmar e confirmar que cumprem com esta diretiva e que não provocam nenhum dano em concreto. A parte positiva disto é que não só isto é um critério de elegibilidade, ou seja, as empresas vão mesmo ter que apresentar este estudo, mas podem contemplar este estudo e outras despesas e investimentos que estejam relacionados com as políticas de sustentabilidade, realização de consultorias neste âmbito, etc., vão poder contemplar como uma despesa elegível. Portanto, tem aqui este investimento comparticipado também por estes apoios. Agora, perguntam-me, então, mas o que é um estudo da NSH? E eu agora peço aqui a ajuda à Ana para nos explicar mais em concreto o que é que isto é na prática e o que é que as empresas podem fazer para cumprir com isto. Bom, de facto, parece algo muito, muito complicado. Não é complicado, mas faz parte da estratégia de cada uma das empresas. O estudo da NSH, no fundo, o que é que tem que garantir? Tem que garantir que, ao cumprir o projeto, um determinado trabalho, as empresas têm que garantir que esse trabalho não vai ter impacto no meio ambiente. Muito pelo contrário, não tem um impacto negativo em 6 áreas diferentes, como ainda tem um impacto positivo numa delas. Portanto, está, no fundo, a obrigar as empresas, não só em termos de compliance, a garantir que não têm uma pegada negativa em termos ambientais, mas que têm, numa determinada área, uma pegada positiva. Está, no fundo, a obrigar aquilo que já deveria ser a nossa responsabilidade enquanto seres humanos, enquanto empresas, de fazer algo de bom. E temos que, obviamente, não só garantir isso num documento, mas garantir depois, provar que efetivamente estamos a cumprir tudo aquilo que nós mencionamos nesse documento. E, no fundo, acabamos por voltar àquilo que falava há pouco. O ESG acaba de não ser, nesta altura, uma questão de reputação e de garantir de greenwashing, muito pelo contrário, mas um fator importante para o financiamento, como a Raquel disse, porque caso não possamos cumprir este tipo de documentos, já lá vamos um bocadinho mais à frente falar sobre regulamentação, se não conseguirmos cumprir, não vamos ter acesso ao financiamento. Estes programas públicos, nesta altura, dão uma grande prioridade às empresas que demonstram um forte compromisso com a sustentabilidade ou que estão a incluir a sustentabilidade nas suas operações, e isto falamos obviamente da Europa em particular. Nos Estados Unidos as coisas em termos de compliance estão um bocadinho diferentes, mas sim, falamos do PT 2030, falamos do Horizon Europe e dos milhões de euros que estão neste momento a ser atribuídos a projetos de inovação e de sustentabilidade, e obviamente as empresas que estão alinhadas com estes critérios acabam por ter uma vantagem clara. Se falarmos do Banco Europeu de Investimento, a mesma coisa, e toda esta canalização de financiamento para os projetos sustentáveis. Mas se olharmos também para as startups e para as pequenas e médias empresas, esta adoção de práticas, também em linha com aquilo que a Raquel dizia, esta adoção de práticas ESG é ou pode ser decisiva para garantir financiamento, para garantir parcerias estratégicas e também, em termos bancários, para obter melhores condições financeiras. Isso, obviamente, tudo isto é fundamental para um crescimento ou para escalar um projeto ou uma empresa que já existe. Sobre regulamentação, no próximo slide, ESG, obviamente está tudo ligado com o que nós falamos, mesmo no slide anterior. As empresas precisam de se preparar para cumprir estas novas estratégias, algumas porque já têm que as cumprir, devido ao peso que já têm em termos de revenue por ano. Portanto, algumas empresas já têm que o fazer, outras vão ter que se começar a preparar porque nos próximos anos vão ter que as cumprir. O compliance vai passar a ser obrigatório para todas as empresas. Algumas delas, como vocês veem no slide, o Corporate Sustainability Reporting Directive, que falei também há pouco num dos slides,
no que toca às 50 mil empresas que já estão em vigor, já têm que garantir um report no impacto ESG de acordo com as normas que já estão standardizadas. A taxonomia da Europa, e que define um bocadinho os critérios sobre que atividades são consideradas sustentáveis, quais são as atividades que influenciam diretamente o financiamento, os incentivos fiscais. Aqui, importante para mim, pelo menos em particular, a regulamentação contra o greenwashing, e por isso aqui entra também o que falámos no slide anterior da regulamentação do No Significant Harm, do DNSH, porque aqui é a regulamentação que vai penalizar as empresas que, no fundo, fazem alegações falsas ou exageradas, ou seja, nós não só temos que documentar, no que falámos anterior, no report, do que é que estamos a fazer, do impacto que estamos a ter, que não é negativo no meio ambiente e na parte social, mas sim é positivo até em determinados pontos, mas temos que o provar. Portanto, aqui é o que garante que cada vez mais, em termos crescentes, não estamos a fazer aqui nenhum tipo de greenwashing a nível europeu. E estas regulamentações têm, obviamente, implicações diretas para as empresas. Há cada vez mais uma necessidade de transparência, e não só uma necessidade, mas uma exigência de transparência para compliance e para acesso a financiamento, e as empresas que não cumprirem tudo isto vão ter, obviamente, dificuldade em obter crédito ou obter financiamento, mas, sobretudo, podem enfrentar sanções se estivermos aqui a falar sobre dizer coisas que estamos a fazer e que depois, na verdade, não estamos a fazer. Se falarmos sobre impacto ambiental, tecnologia e sustentabilidade no próximo slide, percebemos que, efetivamente, a questão da inovação e da questão da tecnologia está e vai cada vez mais ajudar as empresas a atingir os seus objetivos de forma mais eficiente. A inteligência artificial não há volta a dar, todos nós conhecemos muito, muito bem, todos nós sabemos ou reconhecemos a importância que estas tecnologias emergentes têm ou podem ter no nosso dia-a-dia, não falo sequer em termos empresariais, mas sabemos que a inteligência artificial acaba por estar, já nesta altura, um pouco em todo lado, e não há volta a dar, não há como fugir, mas se pensarmos de como é que podemos adaptar estas tecnologias emergentes, inteligência artificial, Internet of Things, o blockchain, de que forma é que nós podemos transformar isto num impacto efetivo nas empresas. Sim, podemos fazê-lo através destas tecnologias para não só garantir uma maior monitorização das nossas atividades, uma maior eficiência e uma maior transparência. Ou seja, de forma prática, se olharmos para as nossas empresas, de como é que nós podemos, de que forma é que basear os critérios ESG na operacionalidade da empresa pode reduzir custos. E aqui é o que tem neste slide. Eficiência energética garantidamente, não é? Portanto, o facto de nós usarmos fontes renováveis otimiza o consumo e conseguimos efetivamente reduzir significativamente o consumo energético através de medidas sustentáveis. O caso da Siemens, por exemplo, 40%, é uma redução muito, muito significativa. A gestão de resíduos também, a implementação de uma economia mais circular tem permitido a empresas a nível europeu reduzir custos significativamente até 30%. E aqui usamos os sensores de inteligência, de Internet of Things, de inteligência artificial, para reduzir o consumo de água e consumo de energia. E, no fundo, reduzimos aqui os custos operacionais quase até em 10% só no que toca a água e energia. Por exemplo, em algumas empresas, a tecnologia verde, talvez não seja o melhor exemplo para dar agora nesta altura do campeonato, mas a Tesla tem, desde o início, liderado a mobilidade sustentável, vendeu milhões de veículos elétricos. Obviamente agora estão a cair significativamente em termos de vendas, mas se olharmos para a questão dos carros elétricos, no último ano as vendas subiram 20%, mais de 20% nesta altura, portanto não se reduz à Tesla, embora a Tesla seja ainda assim um ótimo exemplo para dar. Na construção, a Holcim desenvolveu cimento com uma pegada de carbono reduzida e tem vendido muito, muito, muito significativamente por causa disso. No mundo digital, a aplicação de ESG
envolve a adoção de tecnologias sustentáveis, envolve a redução da pegada de carbono nas operações digitais, e isto inclui, foi uma das perguntas que tinha chegado também de algumas das empresas, de como é que nós podemos incluir a pegada, o impacto digital nas operações e nos critérios ESG. Inclui, por exemplo, o uso de servidores verdes ou data centers, que são alimentados por energia renovável. A Europa está a crescer significativamente nessa área, não em Portugal ainda, mas já há alguns países na Europa que estão efetivamente a apostar fortemente em data centers totalmente movidos a energia renovável. Faz parte de práticas de cibersegurança, por exemplo, governança digitais responsáveis. Eu peço desculpa, mas aparentemente há obras aqui à volta. Envolve também a questão da transparência e a questão da ética no uso da inteligência artificial, e aqui é, como todos nós vemos das notícias, um ponto sensível. Portanto, há aqui uma forma e uma necessidade cada vez mais crescente de usar aqui a questão da ética, ou incorporá-la mesmo na utilização dos dados pessoais, e a redução das emissões, que neste momento também, desde o Covid, começou a ser uma questão. O facto de nós reduzirmos as emissões associadas ao trabalho remoto, por exemplo, e aos processos serem cada vez mais digitais e menos papel, no fundo, por aí. Portanto, há várias formas de nós incluirmos aqui a parte digital na incorporação dos critérios ESG nas nossas operações, mas parte sempre, como dizia no início, parte sempre de uma estratégia que é desenhada e tailor-made a cada uma das empresas, e não algo que seja linear e seja simples e seja igual para todas as empresas. Não é assim que funciona. Casos de sucesso, posso dar-vos alguns de empresas, casos concretos de empresas que incorporaram ESG nas suas operações, algumas bastante até de renome, se falarmos do IKEA, ou do IKEA, que investiu já uns 2 ou 3 mil milhões de euros em energia renovável, um pouco por todo o mundo nas suas operações, e está a trabalhar fortemente na circularidade. Obviamente, no caso deles, nós percebemos porquê, percebemos esse é o maior desafio numa empresa do género, e portanto tem investido fortemente na circularidade. A Microsoft também, que tem também uma parte de filantropia muito associada, mas tem investido imenso na questão do carbono e na minimização da pegada de carbono, e está até a trabalhar um pouco mais à frente, não só em ser carbon neutral, mas efetivamente garantir que até remove mais CO2 do que emite. A Patagónia é também uma ótima marca que também tem comunicado fortemente, e aqui na questão da sustentabilidade também é importante, não só nós efetivamente minimizarmos a nossa pegada ambiental, mas também comunicarmos como é que o estamos a fazer. A Patagónia é um ótimo exemplo disso, com 98% dos materiais são reciclados ou orgânicos, com uma inclusão da comunidade e das comunidades nos trabalhos e nas operações. Portanto, em termos de grandes marcas, há vários casos de sucesso, alguns muito conhecidos, outros nas pequenas e médias empresas também têm sucesso, embora não tão publicamente, mas têm sucesso com práticas ESG. Dou-vos aqui alguns exemplos, até mesmo aqui em Portugal. Uma delas é a Too Good To Go, que alguns de vocês podem conhecer, a plataforma contra o desperdício alimentar. É uma plataforma digital que já está em vários países, não só em Portugal, em muitos países, e que usou a questão digital, a plataforma digital, para resolver uma questão de desperdício alimentar e uma questão social cada vez mais importante, tendo em conta muitas vezes a crise que alguns países enfrentam. Portanto, os casos de sucesso não são válidos apenas para as grandes empresas, são válidos para as startups e são válidos para as pequenas e médias empresas que conseguiram crescer pela incorporação dos critérios ESG. Passando para o próximo slide do futuro do ESG, e no fundo quase em título de conclusão, eu, na minha opinião, e obviamente é um bocadinho reflexo daquilo que tenho visto nos últimos anos, o futuro do ESG vai continuar a crescer, obviamente, vai ser um critério obrigatório, como já é em alguns casos, mas para todas as empresas, não só para transações, não só para bancos, não só para financiamento, vai passar a ser, obviamente, um critério fundamental, não só para as operações, não só em termos de reduções de custos, mas também para acesso a financiamento, e vai integrar muito mais
as inovações tecnológicas, portanto, esta maior integração de inteligência artificial ou blockchain para garantir uma maior accountability, uma maior transparência das operações, na minha opinião, vai ser fundamental nos próximos anos, e não estamos a falar de daqui a 5, estamos a falar daqui a 2 anos, vai ser algo cada vez maior, vai expandir-se a regulamentação, como dizia, cada vez mais pequenas e médias empresas vão ser incluídas neste compliance, cada vez mais haverá uma maior exigência por parte dos investidores e dos clientes que querem ver empresas com práticas ESG cada vez mais robustas e, portanto, no fundo, o que queremos dizer com isto, não só em termos de alerta, mas em termos de conselhos, é para as empresas que não estão ainda a incorporar os critérios ESG nas operações, é importante que o façam, é importante que o façam para o acesso a financiamento, para a redução de custos, portanto, é importante perceber que o ESG não é só uma questão de compliance, não é só uma questão de reputação de marca, é algo que vos vai permitir efetivamente reduzir os custos das operações e nos tempos que correm cada euro conta e, portanto, é importante que o façam e é importante, sobretudo, também que se preparem para as regulamentações que já estão e vão entrar em vigor nos próximos anos e que vos podem incluir também a vocês e o que menos nós queremos é ter empresas que não estejam preparadas para a regulamentação e que sejam apanhadas desprevenidas e o importante é que possam de forma tangível e de forma realista, não significa que vão mudar tudo ou a forma como estão a operacionalizar a vossa empresa, mas que possam desenhar uma estratégia e que possam começar aos poucos a incorporar ou a desenhar uma estratégia que incorpore estes critérios ESG de forma realista e que se possam preparar para o futuro que aí vem e que aí vem em breve. E agora deixo espaço para as vossas perguntas, caso as tenham, de que forma é que já estão as vossas empresas a aplicar os critérios de ESG na prática e também, já agora, quais são os principais desafios que vocês enfrentam. Estou aqui a ver uma questão. Ana Rosa, que já levantou a mão. Olá, bom Ana, dia. Estão a bom ouvir? dia. Sim? Sim, perfeitamente. Não, eu estou-vos a falar através daqui de uma incubadora, por isso a pergunta que vou fazer até para poder esclarecer algumas das nossas startups que trabalham connosco e que estão aqui incubadas. Relativamente ao estudo da DNSH, como é que uma startup pode ter acesso a esse estudo sem gastar um rio de dinheiro, porque muitos deles têm limitações financeiras, são startups, estão a começar, mas também lá está, é uma dualidade, porque eles precisam depois desses ECGs para se poderem candidatar. Há alguma via, alguma recomendação que façam para nós podermos também transmitir esta mensagem às nossas startups? Obrigada. Ana, se eu puder começar por responder e depois Sim, a Ana Raquel. complementa. Pronto, uma questão importante aqui a dar nota é que esta questão do cumprimento da diretiva do DNSH e destes estudos DNSH que têm que ser apresentados, a parte positiva é que eles só têm que ser apresentados até à conclusão do projeto. Ou seja, a empresa pode contemplar esta realização deste estudo enquanto despesa elegível da candidatura, ok? E depois, durante a execução do projeto, pode executar e tem então a comparticipação. Agora, o valor de comparticipação naturalmente vai depender da linha de candidatura de financiamento a que a empresa está a apresentar, não é? Mas poderá então ser comparticipado este custo, portanto, a empresa não terá que suportar de forma integral todo o investimento, ok? Ana, se puderem então agora também complementar. Sim, acrescento a Ana e também respondendo à sua pergunta, não existe um estudo uniforme que as empresas possam ler e existe obviamente as regulamentações, uma página sobre o que é exigível, e isso a Raquel poderá obviamente fazer chegar, entrar em contacto com a Raquel sobre o que é exigido em termos de apresentação de documento às empresas. O que nós fazemos depois, obviamente depois, lá está como despesa elegível e fazendo parte deste financiamento, é desenhar uma estratégia para cada uma das empresas, ou seja, existem vários princípios que as empresas têm que garantir em termos de
não há um impacto ambiental sobre esta área, sobre esta área, sobre esta área, e portanto o que nós fazemos é trabalhar com cada uma das empresas para perceber em termos de operações o que é que pode ser incluído em cada uma das áreas de impacto não negativo no ambiente, mas também definir convosco o que é que pode ser definido em termos de impacto positivo no ambiente. E às vezes até é uma questão estratégica, ou seja, às vezes até há pequenas coisas que vocês fazem ou que as empresas fazem que não sabem que são positivas ou já fazem porque é standard, não pensam nisso, não está alinhado uma perspectiva global e que no fundo se insere a iluminação, vou dar um exemplo básico, a iluminação, há aqui uma preocupação em minimizar os gastos de energia, isso já é algo importante. Depois pode ser tão básico e tão pequeno quanto maior. O que importa é que seja desenhado em cada uma das empresas de que forma tangível é que as empresas podem trabalhar ou podem fazer determinadas mudanças que sejam realistas e que podem ter até este financiamento até para suportar este trabalho e de que forma é que nós vos podemos ajudar a criar 1, 2, 3 ou 4 pontos na vossa estratégia ou na estratégia de cada uma das empresas que vos possa ajudar a cumprir esta regulamentação de NSH, não só em termos de compliance, portanto, não só em termos de vamos cumprir estas regulamentações e não sofrer aqui riscos de greenwashing ou dizer que vamos fazer isto quando na verdade nem sabemos muito bem como é que nós podemos fazer isto, mas de forma a ser realista, mas também ao mesmo tempo aproveitá-lo, isto é um win-win, aproveitar estas mudanças estratégicas de sustentabilidade em cada uma das empresas para vos ajudar a reduzir custos e para vos ajudar a reduzir aqui algum risco também para os vossos investidores, no caso de uma startup. Muito obrigada. Obrigada, Ivana. Não sei se temos aqui mais alguma questão, dúvidas. Na altura da inscrição tínhamos pedido para colocarem também aqui algumas questões que pudessem ter relativamente a esta temática. Agora seria a altura para esclarecer aqui diretamente com a Ana. Portanto, não sei se temos aqui mais alguém. Verificar. Eu sei que tentei abordar aqui algumas das questões que vocês nos fizeram chegar, se calhar fiz um bom trabalho e não há perguntas, mas deixo convosco se há alguma coisa que tenha referido que não tenha sido clara ou que achem que possa ter levantado aqui uma outra dúvida ou alguma outra questão. Por favor, façam o favor de perguntar ou, se lembrarem, entretanto, mais tarde, ao rever as notas ou se houver aqui alguma questão específica que, entretanto, se lembrem, por favor, também nos podem fazer chegar essas questões e nós fazemos questão de responder e vos ajudar com alguma questão mais técnica ou mais teórica que possam ter relativamente ao ESG, mas também à inclusão da sustentabilidade em geral nas vossas empresas. Certo. Eu aproveitava também para vos convidar a subscreverem a nossa newsletter. Podem aceder à nossa página, ao nosso website dualup.pt e subscreverem lá a newsletter para poderem ter acesso a informações não só no âmbito da sustentabilidade, mas também no âmbito de apoios e incentivos para acompanharem as novidades destas temáticas. E da minha parte queria agradecer o vosso tempo, agradecer a vossa disponibilidade para nos ouvirem e para tentarem perceber de que forma é que podem incluir o ESG nas vossas operações. Deixo novamente aqui um reforço, qualquer questão que eventualmente vos surja relativamente a este tema, estou a dispor para vos ajudar e para responder a qualquer questão que tenham. E obrigada. Pronto, Obrigada. agradecendo também aqui a presença da Ana. Sim, a Ana Rosa, não sei se ia dizer qualquer coisa ou se foi lapso. Se calhar foi lapso. Portanto, se não temos aqui mais questões, eu volto a agradecer a participação de todos, assim como a participação da Ana e a disponibilidade. Nós poderemos depois disponibilizar a apresentação, em que também constam os nossos contactos, portanto, em caso de dúvidas posteriores sobre esta temática ou sobre outras, ou acesso a incentivos, ou de que forma podem
implementar práticas sustentáveis com apoios e incentivos, ficam lá os nossos contactos, portanto basta entrar em contacto connosco e um dos nossos consultores certamente estará disponível para vos ajudar em todos estes temas. Portanto, assim sendo, se não haverá mais questões, Ana, também penso que está tudo, certo? Sim, agradeço o vosso tempo e a vossa disponibilidade. E desejo-vos o resto de bom dia. Obrigada a todos. Obrigada a todos mais uma vez. Um bom dia.